Olá, meus irmãos, Norberto Peixoto, mais uma vez falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, para nossos encontros semanais, quase sempre às segundas-feiras, às 9 horas da manhã. Para o nosso canal no YouTube, perfil Pérola de Amatiz no Facebook e no Instagram, meu mais profundo axé, Saravá, Namastê. Os vídeos ficam gravados, então não é impróprio esse horário às 9 horas da manhã, é o horário que eu consigo, me programei para isto. Estamos com uma parceria, eu fui convidado para ser um dos colaboradores do canal Universalista EAD, que se propõe a estudar as obras psicografadas por Norberto Peixoto, entre outros autores, e disponibilizar isso numa plataforma gratuita no formato de cursos, né? Vários cursos, muito provavelmente terão novos colaboradores, o canal é novo, o pessoal está bem entusiasmado, e então a gente está, neste momento, com o curso Umbanda Pé no Chão. Vamos começar a primeira aula, já liberamos o programa, e então eu peço para vocês se engajarem lá, procurarem o Universalista EAD no YouTube, que já está no busca do YouTube, o canal. Se inscrevam lá, ativem as notificações para receber as videoaulas, dê o seu like para que o canal fique bem ranqueado no busca do YouTube, para que o algoritmo, os robôs mostrem o canal, né? E não tem horário específico das aulas, eles disseram que conforme a gente manda o vídeo eles já publicam, que eles não vão ter um dia assim certo. Então é importante que vocês estejam com as notificações e aí você assiste a videoaula do curso Umbanda Pé no Chão, que é baseado no livro, né? Umbanda Pé no Chão, você assiste no melhor horário, no melhor local, ok? Olha só, o tema de hoje, yoga, meditação e magia. Eu escuto de tempo em tempo o pessoal dizendo assim, minha prática de yoga melhorou a minha mediunidade, eu sinto que eu estou com meus dons melhores, minha sensibilidade melhorou, incorporação. Eu pratico a meditação dentro da ciência do yoga, eu pratico meditação, então isso fortalece a magia, me tornei um mago melhor. Me recomendaram fazer yoga para mim ser um dirigente de apometria, um médium de apometria melhor. O que você acha? Vamos comentar isso aí, mas vamos buscar isso no fundamento, na tradição, não tanto o que o Norberto Peixoto acha. Eu pratico yoga, temos um núcleo de meditação no Triângulo da Fraternidade, já temos, dentro desse núcleo, já temos alguns trabalhadores que são iniciados na Kriyoga, que foi o Yogananda que trouxe para o Ocidente, né, que é uma ciência de autorrealização dentro do contexto da yoga clássica indiana, dentro da tradição da yoga clássica indiana. Então eu vou fazer um recorte assim, entre yoga, magia e meditação, magia e mediunidade, para a gente ver os equívocos que nós podemos cair, como a gente distorce muitas vezes as tradições, né? Então, vamos na fonte. Este livro aqui, eu não sei se vai aparecer ao contrário para vocês aí, né? Bhagavad Gita, que é o diálogo de Arjuna com Krishna, é a Bíblia do hinduísmo. E aí esse aqui é comentado por Paramahansa Yogananda. Então nós vamos buscar a referência do que é yoga, do que é meditação, no comentário de Yogananda. E eu vou comentar junto com vocês, ok? Um pequeno estudo no nosso vídeo de hoje. Então o versículo 11 dessa obra, esse aqui é o volume 2, tem 800 páginas, é meu livro de estudo de meditação diário. Versículo 11, no capítulo, né, o capítulo 15, Purushottama, o ser último. Purushottama é Deus, né, o ser último. Então, ele diz assim, os yogis que se empenham na libertação o veem,
ou com O maiúsculo, ou vem Deus, né? Os yogis que se empenham na libertação o veem como existente em si próprios. Mas aqueles que não estão purificados e não são disciplinados são incapazes de percebê-lo, mesmo quando se empenham em fazê-lo. Então, se você se empenha na yoga, vai buscar yoga, né? Mas você não purifica seus corpos espirituais, a sua consciência, você não é disciplinado para adotar em sua vida os preceitos e observâncias morais do yoga, você vai cair num mundo fenomenal. Você vai buscar poder, vai buscar fenômeno. Isso é uma grande armadilha, né? Tantos de nós já estamos reencarnados na Umbanda para resgatar esse equívoco do passado, né? Velhos magos, feiticeiros que se imbricaram pelo caminho do yoga, do Kundalini Yoga, do Tantra e se hipnotizaram pelos poderes. Cá estamos nós, né? Reencarnados, médios de Umbanda. Então, Yogananda nos fala, ele diz o seguinte: aquele cujo fervor não se enfraquece, que ignora as tentações dos sentidos e que sempre pratica o yoga com espírito humilde, contempla o Senhor como um morador interno. Mas os homens que apenas leem as Escrituras, na esperança da emancipação, mas não tentam seguir as regras morais, e que praticam os métodos de yoga sem profundo e genuíno interesse e devoção, esses não receberão os esperados benefícios espirituais do yoga. Muitos estudantes realizam seus exercícios de um modo aleatório, depois se admiram que não chegaram a lugar nenhum. A técnica da yoga, né, que é a mais consagrada no Ocidente, que é a Ashtanga Yoga, que é do Patanjali, tem 8 membros, como se fosse um bolo com 8 fatias que se completam. E esses 8 membros têm que ter um efeito sinérgico, perfeitamente em equilíbrio, para que você tenha, de fato, os benefícios espirituais do yoga, que é fundamentalmente a busca da comunhão com Deus, ou com seu self, com seu ori, com seu purusha, com seu orixá, com a sua coroa de luz, com a sua alma imortal, a divindade, os vossos deuses, o Cristo interior que mora dentro de você. Essa é a finalidade do último estágio do yoga. Então, quando eu busco poder, quando eu busco aumentar meu magnetismo, minha persuasão, eu quero ser um mago melhor, eu quero ser um médium melhor, eu estou desvirtuando, me afastando da finalidade do yoga, que não é esta, né? Então, nós temos 8 passos que têm que estar harmonizados dentro de uma prática genuína de yoga. 8 passos, 8 membros, que são, né? Eu vou falar um por um assim, bem básico, assim, para todos entenderem. Esses 8 passos são Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e, por último, Samadhi. Vou explicar, não se assuste com os termos em sânscrito. Vou explicar um por um. Yama e Niyama são os preceitos morais e observâncias comportamentais. Então, se você não tiver esses preceitos e observâncias, os demais eles vão perder, vão estar desvinculados do objetivo principal do yoga, e você pode se perder na busca de poder, se encantar com fenômenos que acontecem de forma espontânea. O problema é você buscar isso, você desejar esse poder, esses fenômenos. Então essas perfeições, esses siddhis, conforme você vai se aprofundando na yoga, eles acontecem de forma espontânea. Você deve observar isso com neutralidade, com equanimidade, deixar passar, não se apegar a esses fenômenos, né? Então, Yama, primeiro, os preceitos, conduta moral, quer dizer, não ferir os outros, quer dizer, não violência, dizer a verdade sempre, não roubar, ter continência e não cobiçar. No livro
Yoga, meditação dos orixás, união da alma com o Purusha, que está no prelo pela Legião, publicações, deve sair até a Feira do Livro desse ano. Eu analiso um a um desses itens. Fundamentalmente, o não roubar não é só coisa física, né? Pode ser a emoção do outro, pode ser você querer controlar o outro para roubar o sucesso dele, poder, fama, e aí os desdobramentos disso, né? Não ferir os outros, a ahimsa, não violência, também parte pelo princípio do vegetarianismo. Você não se alimentar de morte, né, animal, você não sacrificar animal para você comer, né? Então esse é um dos princípios que está lá na escola clássica da yoga indiana, tradicional, né? Se você vai continuar se alimentando de animais mortos, você está em quebra num preceito fundamental, numa observância do yoga. Isso vai te dar problema na condução do Kundalini, ao longo da coluna vertebral, você vai ter dificuldade, você não vai conseguir ter uma boa concentração, vão ter outras repercussões, porque a proteína animal em trânsito no trato intestinal ela é altamente deletéria para fluidos mais sutis, né? Que nós buscamos esse sutil, essa ascensão da consciência, os corpos mais sutis até o self, até o mais alto. Isso vai ter um bloqueio para quem continua sendo carnívoro e inicia a prática do yoga. Obviamente aí isso pode aumentar seu magnetismo, né? A sua sensualidade, seu poder de convencimento, aí já foge completamente a finalidade do yoga. Nós temos os niyamas, que o niyama seria exatamente você ter contentamento, autodisciplina, autoanálise, que é estudo de você mesmo, devoção a Deus, né, pureza do corpo e da mente, quer dizer, aquilo que você pensa, você não desejar mal ao outro, você estar fiel à verdade, à não violência. Então, um está imbricado com o outro, né? Os preceitos caminham com as observâncias de mãos dadas. Então, uma reforma moral, uma reforma íntima para você efetivamente iniciar a prática do yoga. Os asanas são as posturas que você faz para estar com a coluna vertebral alinhada e os nadis desobstruídos ao longo dos chakras para a ascensão do Kundalini, que é a prática do yoga, ela vai naturalmente ocasionando isso. Pranayama é o controle da força vital, do prana através da coluna vertebral. Quando acalmamos a respiração, acalmamos a mente e começamos a descondicionar a mente dos sentidos, através do controle do prana e da respiração. Educamos, treinamos a mente para ela se acalmar, se serenar, e nós conseguimos ter concentração, que é dharana, é o próximo membro, que é você ter concentração no objeto, no Deus da sua devoção, ou no som do Om, ou num outro formato de deidade da sua predileção, para que você consiga perceber, né, vibrações mais sutis. Então isso exige uma mente disciplinada. Então, sem concentração, sem controle da respiração e do prana, sem os preceitos morais, eu não vou conseguir, as observâncias, eu não vou conseguir ter uma mente disciplinada. Aí esses 5 primeiros, né, niyama, o yama, niyama, asana e pranayama e pratyahara, esses 5 primeiros, eles vão nos levar à meditação. Então, antes da concentração, eu preciso ter a interiorização da minha mente, acalmar minha mente, descondicionar ela dos sentidos. Isso se chama pratyahara. Então, a educação, o treinamento da mente, não ser mente de macaco, e a concentração andam de mãos juntas. Mas você não consegue isso se você não tiver um controle da respiração, pranayama, para acalmar a mente. E você não consegue chegar de forma adequada nesse estágio se você não segue os preceitos e observâncias.
entendeu? Está tudo interligado. Por isso que existe uma força, uma convergência, uma sinergia entre todos os membros que fundamentam a ciência do yoga, né? E aí, finalmente, nós conseguimos entrar em Dhyana, que é meditação. Meditação não é não pensar em nada, né? É você conseguir estar com a mente calma, esvaziada de estímulos, do controle dos sentidos, e você entrar numa percepção desse vazio de sentidos corpóreos, vamos dizer assim, e aí você consegue, se você tiver concentração em objeto da sua meditação, Deus, nome e forma da idade que você tem devoção, porque a meditação impessoal, ela é muito difícil num Deus impessoal, então adote um nome e forma de uma deidade, de um mestre, de Deus da sua devoção, você buscar comunhão, aí é a meditação, você aprofundar esta concentração nesses atributos divinos do Deus, nome e forma da sua devoção. Podemos cantar os nomes de Deus, nos reunimos para meditar juntos, tem várias atividades que dá para fazer na meditação, ok? A yoga, ela não é religião, embora ela seja lado místico de todas as religiões. O lado místico é no sentido de experiência direta com Deus. Então, todas as religiões, de alguma forma, buscam experiência direta com Deus. E yoga é esse lado místico. Observe, estude os santos ao longo da história, que eles tinham esse lado místico já de forma intrínseca, né, manifestada. Então, você pode continuar em qualquer religião da sua predileção. Você pode ser um bandista, você pode ser católico, não importa a sua escolha religiosa, e você praticar yoga. E por último, samadhi, né, que é a união, a comunhão com o espírito cósmico, com o seu self, aquele estado de totalidade que você chega, que você esquece de si mesmo e você se vê imerso, fundido com essa totalidade. Então é difícil explicar o samadhi. Quem de fato vivencia um samadhi não explica. Quem muito explica, de fato não vivencia, intelectualiza. Então é muito difícil falar em samadhi, é só através da prática. É uma coisa pessoal, é uma experiência única, que ela pode se repetir com a sua prática e com a sua regularidade. Por vezes o mestre espiritual, o guru, ele te ancora, te dá uma transferência de consciência e você tem um samadhi, principalmente no início. Mas você tem que conquistar essa condição pela sua prática, pelo seu esforço, pelo seu empenho. O guru, quando fala o mestre, necessariamente não precisa ser encarnado, né? A consciência, ela não está localizada no físico nem no tempo. Então, os mestres, os gurus genuínos, como Ramatis, Paramahansa Yogananda, Ramakrishna, né? Cristo e tantos outros, Agastya, Boganatar, tantos outros, Ramadeva, tantos outros mestres, Vivekananda, Sarada Deva, Aurobindo, a mãe do Aurobindo, tantos outros mestres que estão aí abertos, receptivos a dar abrigos para os buscadores sinceros e genuínos. Procurei de forma muito básica, em 20 minutos, conceituar o que é yoga, ciência da autorrealização espiritual, em conformidade com a tradição da escola clássica indiana, que os primeiros rishis passaram em estado alterado de consciência, né, para a humanidade. A meditação faz parte desses 8 membros que estrutura a yoga clássica, antecede o samadhi, ela precisa da concentração, ela precisa antes da contenção dos sentidos, do pranayama, do controle e treinamento da mente através do controle do prana e da respiração, dos asana, das posturas para desobstruir os fluxos energéticos ao longo da coluna vertebral, os nadis que estão bloqueados. Isso é um trabalho com tempo. E antes disso, praticarmos os preceitos e observâncias, o yamas e niyamas,
morais e comportamentais que essa escola de ciência de autorrealização, de treinamento espiritual indica. Isso está muito longe de você buscar praticar yoga ou meditação para você ter mais sucesso, mais concentração, fechar mais negócios, mais persuasão. Isso está muito longe de você praticar yoga para você ser um médium melhor, para você incorporar melhor ou para você ser mais receptivo à comunicação do plano espiritual. Não é essa a finalidade do yoga, embora isso é uma consequência indireta do teu aprimoramento de caráter e da adoção na tua vida dos preceitos e observâncias do yoga, que te dá uma cosmovisão do mundo baseado no Sanatana Dharma, na religião eterna, que abriga, a religião no sentido de religar com Deus, abriga todas as religiões em terra no aspecto místico. A yoga é o lado místico de todas as religiões, de experiência direta com Deus. Não precisamos nem entender como yoga, mas esses fundamentos estão vibrando. E yoga não tem nada a ver com magia. Você buscar ser um mago melhor, ter mais força, mais valência na imprecações, evocações ou como operador magístico, não tem nada a ver com yoga. Se a tua finalidade é essa, buscando yoga, você está equivocado. Você vai conseguir mais poder, você vai conseguir, mas você está se enredando com o teu próprio ego, com a mente condicionada e com busca de poder, de fama, de reconhecimento e tantos outros equívocos que a gente pode passar na busca dessa comunhão com Deus. Fique alerta, vigilante em relação aos sídios, os poderes, de que de forma espontânea afloram. Olhe-os e deixe-os passar. Entregue a Deus e busque esta comunhão em primeiro plano. Eu sou Norberto Peixoto, falei do Triângulo da Fraternidade. Yoga, Umbanda não concorre, não tem nenhuma contraindicação. Yoga e meditação e mediunidade não tem nenhuma contraindicação. Você pode ser médium, continuar trabalhando, praticar yoga. Você pode praticar yoga na sua religião, seja ela qual for, não tem problema nenhum. Yoga é ciência de autorrealização espiritual. Yoga é método de treinamento da mente e da consciência para voos mais altos em busca da comunhão com Deus. Saravá fraterno, meu sincero, axé, saravá, namastê. Até o próximo vídeo.